Olá, mulheres restauradas, sejam bem-vindas a mais um devocional, Plenitude, dia 23. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você nesse dia, viu? Uma semana de correria por aqui, mas com a graça de Deus Ele tem nos sustentado. E hoje eu quero muito trazer uma palavra para você, de que nem sempre as coisas vão dar certo aos nossos olhos. Nem sempre vai sair do jeito que nós planejamos. Mas é preciso confiar, é preciso acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes a gente olha um cenário e a gente já imagina algo, mas Deus ele faz totalmente ao contrário daquilo que a gente pensa, imagina, planeja, porque a palavra fala que nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Provérbios 16. E nós muitas vezes somos mulheres que estamos planejando o tempo todo, né? Criamos expectativas, mas muitas vezes Deus ele muda o curso, o percurso da nossa vida e da nossa história. Mas não é porque Ele quer nos punir, porque Ele quer nos castigar, não. É porque Ele quer nos ensinar que Ele conhece o caminho perfeito para tudo na nossa história de vida. E hoje eu quero dizer para você que talvez esteja perguntando para o Senhor sobre algumas coisas que deram errado, apenas confie. O Salmo vai falar que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Muitas vezes é preciso confiar. E a confiança ela é muitas vezes treinada na vida do cristão. Nós vamos sendo treinadas a confiar no Senhor nos momentos difíceis. Porque quando tudo está indo muito, muito bem, talvez não seja tão difícil confiar no Pai. Quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão dando certo. Mas Deus, quando Ele fala para confiar, é porque lá do céu Ele vê que a necessidade de confiar não é quando tudo está dando certo, mas é quando aos nossos olhos parece que as coisas estão dando errado. Talvez hoje você está diante de situações que parecem que estão dando errado, mas eu quero que você apenas exerça a sua confiança. Eu sei que não é fácil. Nossa, Deus ele mexe, ele estica. Quantas vezes eu olhei para cenários da minha vida, circunstâncias, e eu fiquei, Deus, está dando tudo errado, eu não vou suportar. Mas era nos momentos que parecia que tudo estava dando errado, que Ele estava me levando por um caminho seguro, por um caminho onde realmente a vontade dEle era perfeita, agradável. A vontade dEle jamais, jamais erra. Deus ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos viver. O processo mais lindo na vida de uma árvore é quando ela cria raiz, porque é a raiz que dá vida. Muitas vezes ela pode ser uma árvore linda por fora, mas se a raiz está doente, de nada vale. Deus quer nos ensinar a ter uma raiz saudável. Deus quer nos ensinar a ter uma raiz profunda. E esse processo de enraizamento, muitas vezes, é realmente um lugar escuro, parece que as coisas estão dando errado, mas é nesse lugar que nós estamos crescendo no Senhor. É nesse lugar que nós estamos recebendo todos os nutrientes para sermos frutíferas naquilo que Ele tem nos chamado para viver. Existem muitos desafios nestes dias para aquelas que o Senhor tem separado para algo na sua presença. Muitas mulheres estão sendo posicionadas para um novo tempo, mas também existem grandes desafios. Nós estamos passando por um momento onde o Senhor ele quer nos aprovar. E todas nós, quando estamos no processo de aprovação, existe também uma provação. Mas essa aprovação, ela nos é dada de acordo com a nossa capacidade. Deus, ele não nos dá além do que nós podemos suportar, viu?
Então apenas creia que todo processo de dor também tem uma cura. Existe cura para você. Você precisa acreditar, você precisa confiar. Ei, Deus tem cuidado. Essa semana foi uma semana desafiadora para mim. Deus mexeu em tanta coisa com a gente, com a nossa casa, com a nossa família. Ao mesmo tempo que a gente vê o cuidado de Deus, a gente também é humano e a gente também sente ali alguns medos. Mas Deus tem falado ao meu coração: apenas confie. E realmente, quantas vezes Deus fala: confie, não temas. Porque a gente precisa aprender a confiar. Não é fácil, eu sei. Nós somos muitas das vezes aquelas mulheres que queremos voltar a sermos as menininhas no colo de Deus, né? Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos amadurecer, mas muitas vezes nós estamos ali como meninas, como crianças, mas Deus sempre tem falado ao meu coração: é tempo de amadurecer, é tempo de crescer. E não é fácil crescer no Senhor, porque o crescimento também tira de nós o lugar do conforto. Porque uma criança, ela é confortável em alguns momentos. Ela brinca, ela tem um cuidado maior dos seus pais. Mas quando ela vai crescendo, ela tem que ter responsabilidade. Ela precisa muitas vezes aprender a caminhar com as suas próprias pernas. E nós estamos nesse processo. Deus, Ele quer nos ensinar a caminhar com as nossas próprias pernas. Ele quer nos ensinar a ser totalmente dependente dEle. Quantas vezes nós estamos tão dependentes do outro e esquecemos de depender do Senhor? E aí vem circunstâncias que nos abalam para que Ele realmente nos ensine: confia em mim, confia em mim. Parece que está tudo bagunçado, mas eu estou cuidando disso aí. Apenas confie. Apenas creia que a minha mão está sobre essa causa e eu, como um justo advogado e fiel juiz, não deixarei de dar essa grande vitória. Nós precisamos nos achegar mais e mais perto do Pai, pois só com Ele nós vamos vencer todas as provações e seremos aprovadas no Senhor. Hoje eu quero convidar você, minha irmã, a olhar para o alvo, que é o céu, que é Cristo Jesus. Se você pensou em desistir por esses dias, se você disse para Deus que está cansada, se você tem passado momentos difíceis, ei, olha para o Senhor. Até aqui você chegou. Por favor, nós não podemos voltar atrás. Nós já caminhamos um longo percurso, uma longa estrada. Deus nos deu pão, Deus nos deu água, Ele tem nos alimentado. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos mais, minhas irmãs, retroceder. É preciso avançar no Senhor. Seja qual for a circunstância do que você tem enfrentado, eu quero dizer para você, como uma fala que reflete na minha própria vida primeiro: nós não podemos voltar para trás. Nós sabemos o quanto o inimigo ele tem investido de todas as formas para tentar de alguma forma atingir a nossa vida espiritual, emocional, sentimental. Quando ele não tenta com a gente, ele tenta com aqueles que estão à nossa volta. Mas nós precisamos entender que nós estamos numa guerra, mas o general de batalha é para conosco, aquele que vence todas as lutas e todas as guerras. E você, como mulher virtuosa, precisa se posicionar. Oração, meditar na palavra, jejum, busque a face do Senhor, busque a presença do Altíssimo. Escute a sua voz, não faça as coisas por impulso, não. Escute a voz do Senhor, veja se realmente é a vontade do Pai. Quantas e quantas vezes nós estamos ali impulsionadas a fazer algo pelo calor da emoção, pela dor que nós sentimos. Não faça nada por um momento de dor, pense antes. Ore, peça direção ao Senhor. Escute as pessoas certas. Peça ao Senhor que você tenha pessoas certas para te direcionar, para te dar uma palavra vinda de Deus. Caminhe ouvindo a voz de Deus, porque a voz de Deus
aos nossos ouvidos, nós não nos perdemos. Nós vamos sempre ter um norte, uma direção, e se Ele não sinalizar para que você faça nada, nada você vai fazer. Muitas vezes a gente tem a necessidade de sempre fazer alguma coisa, mas às vezes Deus simplesmente fala, não faça. Apenas silencie, porque eu estou agindo. É difícil às vezes o silêncio, é difícil às vezes o não fazer nada, mas se o Senhor está no controle, nós precisamos obedecer o seu comando, a sua ordem, porque Ele exatamente conhece aquilo que nós humanamente não sabemos. E hoje, nesse dia 23 do Devocional Plenitude, eu oro a Deus para que você seja fortalecida pela mão do Senhor. Que a presença do Senhor te fortaleça para que você não volte atrás. Seja qual for o seu gigante, hoje eu declaro, como Davi declarou, que em nome de Deus ele venceria aquele gigante filisteu. Ele sabia que a única pessoa capaz de capacitá-lo para vencer aquele gigante seria Deus. Deus daria a ferramenta certa e Deus deu. E através de uma pedra lançada, aquele gigante foi derrotado. Davi era um pequenininho, era um esquecido pela sua família, mas Deus olhava Davi com um olhar de amor. Ele era segundo o coração de Deus. E no momento onde todos fugiam da dor, da luta, da batalha, Davi se levanta para vencer o gigante. Você talvez hoje possa olhar as circunstâncias da sua vida e dizer, eu não consigo, eu não vou conseguir. Mas Deus está te escolhendo hoje e te fortalecendo e dizendo para você, é no meu nome que você vence. Apenas se posicione e faça aquilo que precisa ser feito na hora certa e no momento certo, porque nenhum gigante prevalece diante de uma filha de Deus, diante de uma mulher que decide honrar o nome do Pai. Seja fortalecida pela mão do Senhor nesse dia, seja fortalecida pela presença do Espírito Santo, que Ele segure nas suas mãos e que você vença todos os gigantes e que você possa dar grandes testemunhos do que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na sua vida e na vida daqueles que Ele tem colocado para você cuidar. E hoje eu quero que você declare, em nome de Jesus, que você já venceu todos os gigantes. Que essa palavra te fortaleça, viu? E que você vença os desafios em Deus.